Bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu sou a irmã Noemi e a gente está continuando hoje o nosso retiro de Páscoa. É bem particular esse ano porque cada um está na sua casa, vivendo as coisas da sua casa, em frente de uma tela, do seu celular, da sua televisão. Mas é assim que a gente vai continuar hoje e entrar um pouco mais nesse mistério da Páscoa, nesse mistério da morte e da ressurreição de Cristo, esse mistério que é o centro da nossa fé cristã, talvez por isso ainda mais dolorido para nós de viver isso em confinamento, em casa, sem poder participar da missa, das celebrações. E particularmente hoje, nessa sexta-feira santa, já normalmente não é um dia muito agradável de viver, de passar aquele dia. Para mim, eu vejo duas razões. A primeira é porque o mistério que nos contemplamos, essa cruz, essa morte de Jesus na cruz, não é uma coisa agradável haver um sofrimento, uma morte de alguém na cruz. E às vezes, o que me incomoda ainda mais é de perceber a minha atitude na frente dessa cruz, a minha atitude na frente do sofrimento e a minha incapacidade a entrar nesse mistério, a minha incapacidade a olhar para a cruz e simplesmente hoje o que nós devemos fazer é seguir Jesus nesse caminho, sem querer viver aquele sofrimento que ele viveu, sem querer se colocar no lugar dele. A gente não pode se colocar no lugar dele nessa cruz e nunca vamos poder nos colocar nesse lugar. Então não é questão de viver o que Jesus viveu, mas é de viver com Jesus o que ele viveu, de olhar para ele, de estar ao lado dele, de acompanhar ele, de seguir os passos dele. E é normal também de nos sentir um pouco inconfortável em frente a essa cruz, porque na frente de uma dificuldade, o que a gente quer é suprimir esse obstáculo, suprimir aquela dificuldade. A gente fala, Senhor, liberta-me desse peso, dessa situação, dessa dificuldade. Mas o sofrimento, ele permanece. E o Senhor vai nos ensinar a passar por esse sofrimento, a passar por essa dificuldade, a fazer essa passagem, a viver essa Páscoa com Ele. Ele não vem para tirar algo, para tirar um sofrimento, mas para nos encontrar naquele sofrimento, naquela dificuldade. E a nossa primeira reação realmente é de fugir do sofrimento, de fugir do que está acontecendo. Igual os discípulos no Horto das Oliveiras, com Jesus, eles estavam todos dormindo. Ninguém queria viver o que Jesus estava vivendo. Ninguém, também porque ninguém tinha a condição de viver o que Jesus estava vivendo. E Jesus também ele teve medo. Jesus também ele pediu de afastar esse cálice. Jesus também ele teve medo da morte. E Jesus, pela sua encarnação, ele viveu tudo na nossa humanidade. As nossas angústias, os nossos medos. Ele viveu tudo, menos o pecado. E a prova ainda maior do amor dele é que ele sem viver o nosso pecado, sem viver o pecado, ele viveu todas as consequências do nosso pecado. Ele assumiu a consequência do nosso pecado. Ele viveu essa separação do Pai, essa separação de Deus. Que isso o nosso pecado é esse de cortar a relação com o Pai, cortar a relação com Deus. E Jesus na cruz, ele sentiu essa separação, ele viveu essa separação. Ele sempre ficou em comunhão, mesmo até na cruz ainda ele falava com o Pai, Pai, perdoa-lhes, eles nem sabem o que estão fazendo. E ao mesmo tempo ele vive realmente essa separação. Meu Deus, por que me abandonastes?
E nessa sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, vamos viver essa passagem. A gente não vai fugir desse sofrimento, mas pedir essa graça de passar com Jesus. E Jesus vai nos fazer passar, nos ajudar a passar por essa etapa. Um segundo ponto que eu queria partilhar com vocês é a questão do nosso pecado e da misericórdia de Deus, que não pode desligar um do outro o pecado e a misericórdia. Não tem misericórdia se não tem pecado, e não tem pecado se não tem misericórdia. O pecado não seria pecado se não teria misericórdia. E é um pouco a questão dessas duas pessoas no Evangelho, de Pedro e de Judas. Os dois pecaram muito feio, traíram Jesus, negaram Jesus. Qual que for o pior pecado, nem sabe. Talvez os dois são pecados, traição e separação de Deus. Mas a reação de Judas e Pedro é diferente. Tem Pedro, ele se deixou olhar por Jesus. Não era um olhar de julgamento, não era um olhar de julgamento, mas era um olhar de misericórdia. E Pedro, ele acreditou nessa misericórdia. Ele guardou essa esperança. E para Deus não tem nenhum caso perdido. É bonito de ver que Jesus depois ele pediu para Pedro ser o primeiro chefe da igreja. Pediu para ele cuidar do rebanho, para ele cuidar da igreja. E antes de Pedro negar Jesus, Pedro falava: eu te seguirei sempre, eu não vou te negar, eu não vou te trair, eu te seguirei. E depois da ressurreição, a gente pode ver o discurso de Pedro vai mudar. No Evangelho de João, no final, quando tem esse diálogo entre Jesus e Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro, ele não fala mais eu te seguirei até o fim, porque ele agora é consciente da miséria dele, do pecado dele, e sabe também a misericórdia de Deus. E ele responde assim: tu sabes tudo. Tu sabes que eu sou pecador, tu sabes que eu preciso da graça, que eu preciso da misericórdia de Deus, que sozinho eu não posso. Tu sabes tudo. E hoje também a gente pode viver isso de falar para Deus: mas tu sabes tudo, tu sabes o meu pecado. E nos deixar olhar com o olhar da misericórdia. Olhar para o rosto de Cristo sofrendo na cruz, para ver o que me separa dele, para ver o que me faz cortar essa relação com o Pai. E essa misericórdia, ela tem um preço, não é uma coisa... eu vou me sentir bem, eu quero uma coisa para me sentir bem. A misericórdia tem um preço. Tem um homem, Bonhoeffer, ele fala assim: a graça custa caro, primeiro porque custou caro para Deus. Deus, ele pagou o preço. E a misericórdia que a gente vive não é um sentimento, uma consolação bem agradável e tudo, mas é uma coisa que custa, que me levanta, que me coloca de pé, que me salva. E essa graça que a gente pode pedir hoje, de ver o meu pecado não para olhar para mim mesmo, mas para poder acolher a misericórdia de Deus, não para me sentir bem, me sentir agradável, me sentir livre de tudo, mas para melhor seguir Jesus, para estar mais em verdade com Ele e falar com Ele: olha, tu sabes tudo,
Tu sabes que eu te amo, mas tu sabes também das minhas misérias, que eu sou pecador, que eu não consigo, que eu sou fraco, que eu caio toda vez. Um outro ponto é sobre isso, a cruz. A cruz nos mostra duas coisas. O pecado do mundo, o resultado do nosso pecado, o resultado do pecado do mundo, está aqui, é a cruz. Custou isso o nosso pecado. A morte de um inocente, a morte de Jesus na cruz. E nos mostra também o amor de Deus. E a cruz é o encontro desses dois, do pecado dos homens, pecado do mundo, e do amor de Deus. E uma coisa ainda mais bonita é de ver o Filho do homem, o Filho de Deus, assumir os nossos pecados, pegar o peso dos nossos pecados na cruz e ainda perdoando os homens. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa cruz que nós cristãos nos carregamos no pescoço, não é para mostrar uma coisa, um instrumento de tortura, mas é para mostrar esse amor de Deus, esse símbolo do amor de Deus que venceu sobre a morte, que venceu a morte. E para terminar, eu queria falar sobre a questão da obediência de Cristo e em ligação com o que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia, desse vírus que está atingindo o mundo inteiro. Em todos os países do mundo tem essa pandemia. E de seguir Cristo obediente, Cristo que foi obediente até a morte, Cristo que disse, ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria vontade. Eu talvez estou sofrendo em casa, estou ficando em casa, eu estou querendo sair, mas eu não posso sair, mas eu posso escolher estar em casa. Cristo, ele não... Ninguém pegou a vida dele, ele a deu. E eu também posso escolher. Eu não sou obrigada a ficar em casa, mas eu posso escolher ficar em casa. Estar obediente, escolhendo. Aí a minha escolha vai se tornar muito mais agradável através da obediência e dessa escolha. E hoje, realmente, particularmente com essa doença, esse confinamento, o medo com a nossa saúde, o medo com a economia, com as nossas finanças, todas as nossas realidades que isso vai impactar, essa pandemia, se a gente viver isso isolado, escutando só as mídias, as notícias lá na televisão, isso é realmente o escândalo do sofrimento. É um absurdo, não faz sentido esse sofrimento. Mas pela cruz, esse sofrimento se torna um lugar de encontro com Deus. E eu, nesse confinamento, eu posso escolher de tornar isso, essas dificuldades que eu estou vivendo hoje, esse lugar de encontro com Deus. Não viver esse sofrimento isolado, desligado da cruz. E contemplar essa cruz hoje não é contemplar uma história que aconteceu 2000 anos atrás. Talvez que a gente olha, fica triste que um homem morreu, mas é contemplar também o que Deus vem fazer hoje na minha vida, o que Deus vem fazer hoje no mundo. Ver como Deus também se deixa tocar pelo que o mundo está passando hoje, pelo nosso sofrimento. E Ele pode vir colocar a paz nisso. Nada nos separará do amor de Deus. Nada, 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 nada. E
essa cruz, ela tem sentido para nós, cristãos, porque nós sabemos o que acontece depois. A princípio, os discípulos lá, todos fugiram, ninguém ficou perto da cruz, só João que ficou lá. Mas o que eu teria feito? Parece que seguir um cara lá durante 3 anos, fez coisas super bacanas, falou um monte de coisas legais e depois vai morrer na cruz. E acabou. O plano falhou. Ele errou, foi um palhaço que a gente seguiu lá, porque, olha, ele está morto na cruz, nem se salvou. Mas hoje, essa cruz para nós, ela faz sentido, porque nós sabemos que é o preço da nossa vida. Os discípulos, no momento, eles não enxergaram isso, porque eles perderam um pouco essa esperança. Mas nós não podemos perder essa esperança. Esperar nessa misericórdia, esperar, acreditar que eu posso ser salvo, que não tem nenhum homem, nenhum caso perdido, que Deus pode tudo. E Deus sempre nos procura. E para terminar, eu queria ler de novo essa leitura que a gente teve domingo passado, no Domingo dos Ramos, com esse pequeno esquema da descida de Jesus que desce até a morte para ser exaltado. E na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado num aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele desceu no ponto mais baixo que a gente pode chegar. Morreu até a morte da cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele desceu, ele foi obediente até a morte, e por isso hoje a gente chama ele de Senhor. Por isso, hoje a gente, pela obediência de Cristo, nós somos salvos. Por essa descida, nós somos salvos. Hoje, esse é o caminho que a gente pode pegar, de descer com Jesus, de seguir Jesus descendo. Ele que era de condição divina, de nos humilhar e de o seguir, de olhar para Ele, de não ter medo de olhar para Ele, para me deixar olhar para Ele, por Ele. É isso que eu queria partilhar com vocês hoje, sobre essa Sexta-feira Santa. E hoje à tarde nós teremos esse tempo da Via Sacra, às 15 horas. Vocês podem seguir nesse mesmo canal a Via Sacra, e às 20 horas a celebração da Paixão. E é isso. Bom dia, fiquem com Deus. O momento, mais que nunca, que vale essa pequena frase de ficar com Deus. Ficar com Ele hoje, realmente, permanecer na presença dEle. Tchau.